Muito bom dia, mais um início de semana aqui no nosso Devocional Intimidade. Com muita alegria no coração, meu querido, adorando a Deus, exaltando ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, entendendo a voz do Espírito Santo dizendo, vem, essa semana vai ser uma semana de vitória, vamos caminhar juntos para entender o propósito do Pai para cada um de nós. Consagre essa semana ao Senhor, tire um tempo especial para estar com Ele e tudo será diferente, tenha certeza absoluta disso. Meus queridos, hoje no nosso quadro E Se Fosse Você, nós vamos conhecer uma história pautada na entrega, no crescimento, no amor de Deus, que é a história do Bruno Souza de Borba. Ele vai contar um pouco do seu testemunho e de uma forma muito peculiar e muito especial, aquilo que Deus escreveu e continua escrevendo na vida dele e através da vida dele. E quem sabe você está aí do outro lado e também quer vir aqui no Devocional Intimidade contar a sua história? Então manda pra gente, devocionalintimidade@tvmca.com.br. Também compartilhe os nossos vídeos, as nossas palavras, as nossas fotos, as nossas agendas. Os endereços estão passando aí na sua tela, na nossa página do Facebook. Eu quero convidar você para ficar toda essa semana conosco. Essa semana vai ser uma semana muito especial. Deus tem muito mais para ministrar sobre a nossa vida e sobre o nosso ser. Abra o seu coração, fique ligadinho. Esse é o nosso quadro E Se Fosse Você? Seja bem-vindo ao nosso cantinho de adoração. Bruno, bom dia, que bom ter você aqui. Bom dia a você, bom dia, querido telespectador. Obrigado pelo convite. Que bom, né? O Bruno é nosso amigo já, nos conhecemos ali no CI, né? Evangelismo Sem Fronteiras, da cidade de Navegantes, congrega com o pastor Valdir Sarmento, músico, adorador, né? Amém. E construído pelo Senhor já há muitos anos. Mas nem sempre foi assim, né, Bruno? A sua história tem um começo lá atrás, né? E é muito interessante que a história do Bruno, ele estava contando em off aqui pra mim, vai mostrando cada degrau que você foi construindo no Senhor, né, Bruno? Então conta pra gente lá do começo, como é que Deus começou a desenhar a sua vida? Eu comecei a frequentar, porque minha mãe começou a frequentar a igreja, porque a nossa família estava bem assim desestabilizada. Você não nasceu num berço cristão, então, não. né? E a minha mãe começou a buscar, ela ia com meu irmão pequeno para a igreja e tudo mais. E nisso eu comecei a visitar, mas nada assim com muita convicção, nada assim muito persistente, só de vez em quando mesmo. Daí, que idade você tinha nessa época? Acho que uns 15 para 16 anos. Né? Então, quando eu comecei a querer tocar algum instrumento e tudo mais, eu me interessei muito por contrabaixo. Aí eu comecei a gostar, comecei a treinar tudo mais e nessa época foi quando a igreja saiu da garagem para ir para um templo um pouco maior. E quando eu comecei a frequentar de verdade essa igreja, o Júlio até falou assim para mim, assim, quer tocar? Assim, quero. Então vai, aprende e volta aqui pra gente poder começar a tocar. Lançou um desafio pra você, Lançou um desafio. E assim, e foi legal porque eu acho que foi isso que fez assim acender a chama, poder correr atrás. Porque se fosse de mão beijada, talvez eu desistiria logo cedo, porque teria sido muito fácil. E foi legal, eu fui correr atrás e tô no Harmonia e Paz até hoje. E foi bacana, porque dali, logo após, meu pai também se converteu e começou a ir para a igreja. Então, a base ali da nossa família, pelo menos, já estava indo. Depois nós começamos a crescer, buscar mais no Senhor. A família, por parte da minha mãe, também começou a ir na igreja. A família, por parte do meu pai, alguns já estavam indo na igreja, alguns voltaram para a igreja. E alguns ainda a gente está tentando trazer para a igreja, porque isso não é um desafio assim que, agora eu estou na igreja, então tem que pegar todo mundo. Em um ano eu não consegui, então não consigo mais. Não, é uma etapa por vez, porque muitas das vezes Deus quer nos mudar para poder alcançar outras pessoas. E isso que é o legal no Evangelho. Deus, Ele faz alguma coisa para a gente poder ir para a igreja. Comigo foi questão da música. Só que, na verdade, me trouxe muitas outras coisas
como pessoa mesmo. Porque eu comecei a crescer espiritualmente, eu comecei a crescer como pessoa, eu comecei a entender que o mundo não gira só ao redor de mim. Verdade. Né? Temos muito mais para fazer. Deus vai abrindo, né, o nosso entendimento e a gente começa até a enxergar algo que a gente não vê dentro da gente, muitas vezes. Porque muitas vezes nós subestimamos o nosso próprio valor. E até você como um jovem de 15, 16 anos, e você mencionava agorinha, que o seu pai era uma pessoa que tinha vícios, né? E esses vícios também acarretavam outros problemas dentro de casa. Mas através de vocês, Deus começou a mudar essa história, né? Porque o meu pai, ele fumava muito e quando ele fumava, ele dizia assim, não, eu tenho que fumar para ficar mais tranquilo. E hoje em dia não, hoje em dia ele é muito mais tranquilo do que na época que ele fumava. Então assim, o evangelho, ele transforma realmente a pessoa. Ele abandonou o vício, ele foi para a igreja, ele começou a melhorar como pessoa. Porque não é fácil tirar um vício de uma pessoa. É como se a gente dissesse, do que tu gosta? Eu gosto de chocolate. Então, a partir de hoje, tu nunca mais vai comer chocolate. Daí tu pensa, e agora? Como é que eu vou fazer? Eu ia sofrer com isso. Então, é uma batalha muito grande para uma pessoa que tem uma dependência química. Né? E isso a gente vai aprendendo, vendo a experiência com a própria igreja, né? Fazendo evangelismo. Quando nós vamos tocar por aí, a gente troca experiência com demais igrejas e a gente sabe que realmente é difícil quando se trata de uma pessoa que tem assim uma dependência química. Então a gente procura fazer o melhor para poder acolher essa pessoa e é muito gratificante assim, né, quando a gente consegue assim vencer essa barreira e trazer essa pessoa para Deus. Porque você de transformado começa a ser um transformador, né? E aquele jovem, porque 15 para 16 anos, a gente sabe que o alento é muito forte. Sim. De fora, né? E você decidir vir para o Senhor. Mas Deus, ele criou como que um gancho, ele sabia um lugar não, o Bruno, se eu pegar por aqui, e foi na questão da música. Mas como é que foi para você, Bruno? Você entender, viver isso, mas também lutar contra todas essas coisas que vêm de fora. O que te motivou, o que te impulsionou a continuar nesse caminho? Desde pequeno, eu sempre fui ensinado a amar a Deus e a amar Jesus. Independente da religião, que nós éramos de outra religião. Mas outras coisas assim, santo, isso e aquilo, eu nunca fui ensinado a isso. É interessante porque não tinha o porquê não ser ensinado, já que era cultural aquilo ali. Então, desde pequeno, eu sempre tinha um respeito por Deus e por Jesus. Então, temor, né? Então, como eu falei, eu não tinha assim, não sabia o que Deus queria, eu nunca tinha experimentado Deus, mas eu sabia do que Ele era capaz, só que eu nunca tinha vivido uma experiência com Ele. Então, era Deus lá e você aqui, né? Então esse começo foi mais de respeito com Deus do que adoração, do que se entregar, tudo mais. Talvez eu na época nem tinha percebido que eu estava indo para a igreja, que eu estava virando um adorador, que eu estava assim congregando cada vez mais. E isso é importante por quê? Porque a minha mãe mandava eu ir. E isso foi criando uma cultura de eu ir. Então hoje, quando eu olho para trás assim e vejo essa minha caminhada no começo, coincide também com um grupo que eu lidero do Proação, que é um grupo de adolescentes, que eu olho assim para eles e eu penso, não, a gente tem que fazer mais, porque essa idade realmente de 15 anos é uma idade que é lá e cá. São muitas decisões, né? A cabeça vira um furacão nessa hora, né? Então, incentivando eles, né, a vir cada vez mais para a igreja, é uma forma de eles se tornarem adorador, de se tornar verdadeiro adorador, porque Deus procura verdadeiro adorador. Ele não procura grande música, ele não procura grande pregador, ele procura adorador. Corações. Então, talvez, eu penso que quando eu tinha 15 anos, esse respeito que eu tinha por Deus, na verdade, hoje eu tenho que transformar ele em adoração. É muito lindo porque a gente percebe que Deus foi, como você falou assim, né? Eu nem percebi que eu estava me tornando um adorador. É como uma brincadeirinha do bem, né? Deus foi claro que essa palavra, né? Entendam bem o que eu vou falar aqui. É como se Deus fosse
te dando uma enganadinha aqui, e você foi se envolvendo com isso, né? Sim. Se envolvendo com esse chamado do Senhor. E o mais tremendo, né, Bruno, é que toda a sua família foi e continua sendo alcançada por causa Sim. desse início de caminhada, né? E muito mais do que a minha família, quando eu comecei a vir para a igreja, eu tenho alguns amigos que eu ainda tenho contato, de época de escola ainda, de quinta, sexta série, sétima série. E hoje, quando eu comecei a ir para a igreja, claro, tem aquela zoação, não sei o quê, virou crente, blá blá blá. Só que a gente sabe que isso faz parte, então talvez o meu primeiro desafio fosse encarar isso aí. De dizer assim, não, olha, vocês podem falar o que quiser de mim, mas eu vou continuar indo para a igreja. Mas hoje ainda, eu ainda tenho que alcançar eles. Com certeza. É um dos meus desafios alcançar eles. Sempre que eu posso, eu falo da palavra de Deus, e muito mais do que falar, é nós agirmos, é nós termos uma postura. Tornar uma carta viva, né? Porque é aí que a gente vai crescendo para poder dizer assim, olha, eu sou um crente, eu sou um adorador, e vocês podem me usar como espelho. E isso é difícil. Porque é muito forte, né? Porque quando se torna uma referência, todos vão olhar para ti. Se tu fizer algo errado, mas não é o Bruno assim, assim, assado? Então isso é complicado. Mas é um preço a se pagar. A gente sabe que vai ter algumas pessoas que vão criticar, que não vão gostar, sim. Mas vai ser muitas pessoas que vão ser salvas ali pelo teu ministério, pelo teu exemplo de vida, por tudo ali que tu já batalhou para poder chegar até ali. E eu creio que os contrários, eles nos impulsionam a continuar convicto. Sim. E no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho mais, porque muitas vezes havia alguns momentos da sua vida que você disse assim, pensava que não poderia chegar, e Deus te fez ir muito mais além, né? E no próximo bloco a gente vai contar. São só 30 segundinhos, a gente já volta. Não sai daí, porque essa história ainda tem muita coisa linda para contar. Na, 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 na.